Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo. O meu nome é Guilherme de Oliveira e hoje nós vamos conversar, nós vamos fazer uma resenha de um livro que eu li recentemente e que eu trouxe aqui pra gente estar falando um pouquinho sobre ele. É este livro aqui, Recomendações aos Jovens Teólogos e Pastores, de Helmut Thielicke. Ele é um livro curto, né? Como vocês puderam ver, ele é até pequeno em tamanho, tem só 64 páginas, mas os melhores perfumes muitas vezes são aqueles que estão nos menores frascos, né? E este livro aqui, ele é muito bom, nós vamos estar conhecendo um pouquinho dele, tá? Mas antes vamos falar um pouco sobre o seu autor, né, o Helmut Thielicke. Ele é um pastor e teólogo do século XX. Ele nasceu ali em 1908. Ele é um pastor alemão luterano, né? E ele enfrentou algumas dificuldades na sua vida, né? Ele enfrentou problemas de saúde e também a perseguição do nazismo. Por ele ser alemão e ter nascido em 1908, ele enfrentou todo esse momento ali do nazismo. Ele era ligado a uma instituição, uma das únicas instituições que resistiu ao nazismo na época, a Igreja Confessante, e por isso ele foi sondado ali, ele foi observado de perto pela polícia alemã na época do nazismo. Isso inclusive impediu ele de conseguir alguns cargos em universidades como professor, porque ele é formado tanto em teologia quanto em filosofia. E em determinado momento ele logo após a queda do nazismo, ele conseguiu um emprego como professor em uma universidade ali da Alemanha. Só que ele foi convidado a fundar a área de teologia da Universidade de Hamburgo, né? E foi lá que ele ficou ali até a década de 60. E foi justamente neste momento que ele escreveu esse livro, né? Recomendações aos Jovens Teólogos e Pastores. O Helmut, ele é muito conhecido por livros de teologia sistemática e também de ética, né? Ele era professor de teologia sistemática ali na Universidade de Hamburgo e ele escreveu esse livro aqui, né? A publicação original dele em alemão foi em 1959, baseado na experiência que ele teve nestas classes de teologia sistemática, né? Mas você deve estar se perguntando sobre o que esse livro trata exatamente, né? Bom, como o nome do livro diz, ele é uma recomendação aos jovens teólogos e pastores, porque da, ao longo ali da carreira de professor do Helmut Thielicke, ele foi percebendo algumas características ali de seus alunos e escreveu esse livro justamente para orientar os jovens teólogos. Então ele é um livro que ele tem um caráter muito exortativo, praticamente preventivo ali, né? Porque ele é escrito para pessoas que começaram agora no seminário ou que até mesmo terminaram, estão começando a sua vida pastoral, né, estão exercendo ali no início da sua profissão de teólogo. Então ele fala ali de algumas situações, de alguns erros, né, que essas pessoas podem acabar cometendo. E o porquê que esse livro ele acaba sendo um clássico? Ele é um clássico porque ele é muito assertivo nas suas características, naquilo que o autor descreve que pode acontecer com um jovem teólogo, com um jovem pastor, com um estudante de teologia. Porque ele fala de situações que são muito palpáveis ali, que são muito próximas de alguém que inicia nesse curso. Então, sem dar muitos spoilers, nós sabemos que o ser humano ele é alguém que ele já é cheio de si, que ele busca a glória própria, né? E alguém que faz teologia, que busca conhecer mais do Senhor, né, para exercer um ministério pastoral ou por puro conhecimento mesmo acerca de Deus, a pessoa ela pode, se ela não tomar cuidado, ela pode cair em algumas armadilhas, né, que estão aí dispostas para quem realiza esse curso. Então, por exemplo, a arrogância, a desconfiança da igreja, né? Porque muitas pessoas que são mais antigas na fé, pessoas que são mais simples, podem ver a questão da teologia como algo que é uma antítese à fé, né? Entendem que não é nada mais, nada além da fé é necessário para entender a Bíblia, para entender as Escrituras, então tratam a teologia como algo que pode esfriar a pessoa, né? Então esses são alguns temas que o Helmut ele vai tratar aqui neste livro. E alguns pontos fortes dessa obra é que ela é muito direta, né? 64 páginas, o autor é quase um ensaio assim, é algo mais direto ao ponto, é algo mais até informal. Quando você lê o livro, você tem a sensação de que você está conversando com o autor, né? Que ele é um pastor ali que pastoreia a sua igreja e está te dando algumas dicas num café da manhã, num momento de comunhão mais informal. É uma leitura bem simples assim, por mais que ele seja de 1959, né? Ele tem uma linguagem fácil e
Ele fala de situações que você provavelmente, sendo estudante de teologia como eu, talvez vá viver ou vá passar ali pela sua mente em algum momento, e ele te puxa de volta para a realidade, ele te lembra aquilo que realmente importa no ministério pastoral e no próprio estudo da teologia em si. Né? E é interessante o cuidado que o autor tem em dizer para o leitor que muitos dos problemas e das situações que ele está mostrando são naturais, é algo normal, né, que acontece com o estudante de teologia, mas que se não for tratado, se não for bem observado, pode se tornar um problema, uma doença espiritual muito grande. E é muito interessante que logo depois que ele fala, né, todo o problema, as dificuldades, as situações que você como jovem pastor, teólogo, estudante de teologia pode estar exposto, ele também fala o remédio, sim. Ele meio que fala aquilo que você pode fazer para que isso não aconteça, aquilo que você deve fazer. Eu não vou dar spoilers porque eu espero muito que você leia este livro, mas ele fala algo que não pode ser esquecido, ele fala algo que é justamente assim o remédio para todos os problemas, para todas as ansiedades, todas as preocupações e sentimentos que podem vir para essa pessoa que iniciou no seminário. Né? O ponto negativo, assim, não é bem um ponto negativo. Eu acredito que por ser um livro datado, né, e que foi escrito principalmente para os alunos da disciplina de dogmática que o Helmut ele lecionava ali na Universidade de Hamburgo, ele tem algumas coisas assim que são muito específicas dele. Então, por exemplo, tem um capítulo sobre dogmática que eu não consegui me conectar tanto porque eu ainda não tive essa disciplina, não conheço muito, sendo sincero, sobre essa área. Então, eu acabei não me conectando e vez ou outra ele fala uma ou duas vezes, não me recordo bem, uma frase, assim, uma colocação diretamente aos seus alunos. Aí você se sente desconectado, mas isso, assim, é só para dizer que eu achei alguma coisa que, não, que é um ponto negativo. Porque realmente é um livro muito bom, muito edificante e que, na minha opinião, ele é extremamente necessário a qualquer pessoa que realiza o ministério pastoral, independente da quantidade de tempo que já está nessa caminhada, e principalmente para aqueles que iniciaram o estudo agora, é uma leitura que talvez a gente precise fazer uma vez por semestre, porque ela realmente traz de volta aquilo que realmente importa e aquilo que realmente nos mantém firme, não somente no ministério pastoral, no estudo da teologia, mas também na nossa vida. Então, super recomendo esse livro aqui, recomendo um livro sobre recomendações e espero que você tenha gostado do vídeo e se sinta convidado a ler este clássico da teologia. Grande abraço, tchau, tchau.